Porque a pré-ocupação não vai te levar a nada. Treine isso e será feliz. Vou te dar um exemplo do grande mestre. Certa vez, Buda, essa história eu sempre já contei várias vezes, mas venham comigo, que vai alimentar a sua alma e o seu coração. Certa vez, Buda, debaixo de uma árvore, dando um sermão para seus discípulos, ele olha e está lá falando com eles coisas maravilhosas, ensinamentos do cosmos, da verdade do todo, da bondade, da justiça, da fraternidade. E um homem super ansioso, revoltado com a vida, e aí uma série de coisas vem se aproximando e ouve essas palavras. Ele fala, mas que ladainha, isso está mexendo comigo. Ele vem passando perto e ele se revolta. Entra no meio ali dos discípulos que estavam sentados embaixo ali daquela árvore, passa por todos, chega perto do grande mestre Buda e dá uma cusparada na cara de Buda. E aí os discípulos se levantam, não, mestre, por que você está fazendo isso? Mostra, não sei o que lá. E aí Buda faz um sinal para eles. E os discípulos param. E ele agradece os discípulos. Os discípulos reclamam, mas mestre, ele está fazendo isso, por que você não vai fazer nada? Ele faz o sinal novamente. E os discípulos se calam e ele agradece. O homem revoltado, xingando ele, falando várias coisas, ele faz o mesmo sinal para o homem. E o homem fica meio sem jeito, continua xingando, vira as costas e vai embora. Ele agradece e o homem vai embora. Era um finalzinho de tarde, mais ou menos ali, umas 4 horas da tarde. Ele morava um pouquinho mais à frente, ia demorar ali um tempinho para chegar na sua casa. Esse homem, no caminho dele, ele vai lá e vê os pássaros cantando, e passa tucano, e arara azul, o canto da siriema, macaquinho brincando, aí tá um pouquinho tal, ele chega, vê uma árvore frutífera, ele vai lá, pega algumas frutas e come, o dia vai ficando incrível, ele vai se acalmando, vai chegando em casa. Quando ele chega em casa, tá aquele pôr do sol lindo na frente da janela da casa dele, ele vai lá, a esposa dele recepciona ele com um beijo, um abraço, eles estão felizes, os filhos brincando no quintal, brincam com ele também, o cachorrinho que nunca deu atenção para ele antes, brinca com ele fica lá todo feliz. E aí ele entende, e as palavras do mestre tocam o coração dele. E aí ele entra num lugar que nós, humanos que temos ansiedade, entrou nessa hora. Ele se arrepende do que fez. E aí ele entra numa profunda angústia, uma profunda ansiedade, e não consegue dormir, e tem palpitação, e não consegue respirar, tem falta de ar. Ele quer voltar naquele momento, mas o mestre não está mais lá. Ele não consegue dormir, passa a noite suando frio, ele tem crises, passa mal, quase desmaia. Em alguns momentos fica aquela noite, aquela coisa terrível. Ele acorda de manhã e vai correndo em direção ao mestre, porque ele precisa resolver essa situação. Quando os discípulos verem esse homem correndo outra vez, os discípulos já vão se levantando assim para defender o grande mestre, e Buda faz o mesmo sinal para os discípulos. Eles param e ele agradece aos discípulos. E aí o homem vem correndo na direção dele, e aí quando o homem chega perto, ele faz o mesmo sinal para o homem, e agradece ao homem mais uma vez. E o homem começa a dizer, mestre, por favor, me perdoa, eu tive umas crises de ansiedade, eu sofri a noite toda, eu não consegui dormir, me perdoe, eu entendi o que você estava dizendo, eu não queria ter feito aquilo. Aí o mestre pergunta para ele, mas eu não estou entendendo do que você está falando. Ontem, mestre, eu vim aqui, eu agredi o senhor, eu tenho uma cusparada na sua cara. Ontem, não entendi o que você está falando ainda. Mestre, à tarde, quando eu vim aqui, eu estava super revoltado com a vida e não sei o que. Daí o mestre para ele. Em verdade vos digo, a árvore que vês não é a mesma de ontem. Os discípulos que vês não são os mesmos de ontem. Eu não sou o mesmo de ontem. Você não é mais o mesmo de ontem. Vá em paz e não sofra mais com tais problemas. E se despede do homem. Aqui o que eu quero dizer para vocês com essa história lindíssima do nosso grande mestre Buda é que o desapego, ele faz com que você não sofra. Porque Buda também poderia ter ficado pensando, ele me deu a cusparada, os discípulos vieram, não sei o que ler. Mas o passado não pode ser mudado e ele também não existe.
O presente, ele é incerto, então eu aceito aquilo que vem. Eu não sei o que vai acontecer daqui um segundo, então por que que eu estou tão preocupado com as coisas que vão acontecer? Eu não estou dizendo que a gente deve largar a vida e aí viver sem cocriar, sem fazer, mas que não temos como controlar as coisas, então nós devemos agir da melhor forma quando as coisas estão acontecendo. E o futuro, ele é uma incerteza, nós não sabemos o que vai acontecer lá. E o desapego faz isso, faz com que você consiga vislumbrar o presente. Você consiga estar no local de fato, ver as coisas que estão realmente acontecendo ali ao seu redor. Tá bom?